Boa noite, pessoal. Olá, boa noite, gente. Oi, Ju, boa noite. Vou guardar só mais um minutinho, tá? Pra gente iniciar aqui. Pessoal, chama a galera para assistir essa live. Essa live vai ser super importante, com conteúdo aqui imperdível. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que a gente vai apresentar aqui. Boa noite, gente. A doutora Juliana já chegou por aqui. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês. Estou super feliz com essa live, estou super empolgada. Vocês estão me ouvindo bem? Antes de mais nada, dá um sinalzinho para mim, porque da última vez o meu fone não funcionou. Estão me ouvindo bem aí? Alguém me avisa? Oi, amor. Tá me ouvindo? O som tá bom? Porque da última vez o fone não funcionou. Então, vamos lá. Tudo certo? Boa noite. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha convidada de hoje. Eu vou conversar com a doutora Juliana Laender. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Porque o currículo é tão bacana, para eu não me perder aqui com as informações. Ela é médica veterinária, formada pela UFMG, mestre em medicina veterinária preventiva e epidemiológica. Ela trabalha na área de saúde animal há mais de 25 anos. Atuou durante 12 anos no órgão estadual de defesa sanitária animal de Minas Gerais, o IMA. E há 13 anos ela trabalha no Ministério da Agricultura, no Serviço de Saúde Animal e Insumos Pecuários. Deu para perceber o currículo da doutora Juliana, né, gente? Então é uma pessoa que tem muita autoridade nesse assunto que a gente vai tratar aqui. Vai nos dar informações de muita confiabilidade. Eu já vou chamar ela para a gente conversar um pouquinho mais a respeito desse tema. Mitos sobre criação de animais para consumo, ok? Deixa eu convidar a doutora Juliana, então, para a gente iniciar aqui. Convite, tá, Ju? Oi, Lucas, boa noite. Oi, Ju. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo? Oh, tá ótimo. Então tá ótimo. Ju, em primeiro lugar, quero te agradecer por ter aceito o meu convite para estar aqui. É super bacana poder receber você para a gente conversar sobre esse tema tão interessante. E tantas pessoas, né, têm dúvidas aí acerca da produção de carne para consumo. E existem muitos mitos, né, rondando esse assunto aí pela internet. Então, hoje a gente vai conversar e vai desfazer vários desses mitos. Então, eu fiz uma breve apresentação sobre você aqui, não sei se você ouviu, queria que você acrescentasse Ouvi. um pouquinho mais. Não falei sobre seu trabalho aqui no Instagram, se você quiser acrescentar. Na verdade, é interessante isso, né? Assim, que eu comecei no Instagram porque eu fiz uma dieta low carb e foi para minha família inteira, alguns amigos, e aí eu fiquei tão admirada assim com os benefícios que eu resolvi abrir uma página, falei, eu vou começar a postar algumas coisas do meu dia a dia para estimular as pessoas e tal. E aí a coisa foi levando a gente para um rumo, né? Essa página é minha, de um amigo meu, que é agrônomo, e eu não sabia de alguns desses mitos que rondavam a produção de alimentos de origem animal. E o interessante é que depois que eu entrei, né, nesse mundo low carb, vamos dizer assim,
eu comecei também a seguir algumas pessoas que levam um estilo de vida de alimentação vegana, vegetariana, porque eu queria conhecer um pouco de tudo, apesar de já ter descoberto o que fez bem para mim, né? E disso eu não iria abrir mão. E aí eu comecei a ver algumas coisas, alguns mitos, e falava, gente, de onde que esse pessoal tirou isso e tal? E aí eu fui aproveitando a visibilidade da página para poder esclarecer uma coisa ou outra. E eu vi o tanto que esse assunto começou a ser de interesse de algumas pessoas. Né? Eu sempre falo do Henrique Altran aqui, porque ele foi o primeiro que me convidou para uma live nesse assunto, que ele me viu alguns comentários a respeito de alguma coisa. E é engraçado porque o que essa gastronomia low carb Brasil está falando de hormônio em frango? Né? Porque muita gente não sabe tudo. Mas, enfim, acabou ficando uma coisa misturada. Eu tenho feito um post por semana de alguma coisa relacionada à área técnica, aproveitando a visibilidade da página, aproveitando o fato de que a maioria das pessoas que me seguem, né, que seguem a página, elas ficam, às vezes, em dúvida por consumir produto de origem animal, se é verdade, se não é, né? Então, eu acho que é até um dever de ofício, também, como veterinária, esclarecer algumas coisas. E está sendo legal poder difundir isso e ver que o pessoal está recebendo bem, né? Então, eu estou aqui para isso. É verdade, Ju. Quando eu tive contato com a sua página inicialmente, eu ainda não sabia que você atuava ali nessa área. E eu te seguia e achava maravilhoso o seu conteúdo, né? Você mostrava muitas receitas ali e um conteúdo voltado mesmo para o estilo de vida low carb como uma entusiasta, mas eu não tinha, eu realmente conheci o seu trabalho, né, nessa área de saúde animal quando eu assisti a sua live com o Henrique Altran. Então, acho que daqui para frente você vai sempre ter que falar desse assunto, porque é difícil a gente ter contato com uma autoridade no tema, né? Para a gente poder esclarecer realmente muitos mitos que rondam esse assunto e nada como alguém estar ali dentro do contexto para trazer essas informações de confiança para nós, né, Ju? Nem digo autoridade no tema, né? Mas assim, sou técnica, né? Na área, né? Convivo com isso, como você falou aí, há 25 anos, né? Assim que eu formei, eu comecei a trabalhar no estado de Minas Gerais, depois viajando Brasil afora aí, então assim, conheço a produção e tal, né? Mas a autoridade, até tenho pensado nisso, assim, já que esse tema está sendo de interesse de tanta gente, quem sabe, vamos começar a trazer algumas autoridades, assim, para a gente falar ainda mais detalhadamente sobre isso, né? Eu acredito que isso vai ter uma receptividade muito boa, como já está tendo, né? Inclusive, esse assunto está muito em alta ultimamente, né? Por conta da gente ver que o incentivo para consumo de alimentos derivados de vegetais, de origem vegetal, está cada vez mais, né, na mídia, em todo lugar, ocorrendo esse incentivo e deixando a carne ali para segundo plano, cada vez menos as pessoas estão, né, consumindo, e a gente sabe da importância do consumo da carne para o ser humano, para a nossa saúde, que ela é fundamental. E com isso as pessoas ficam em dúvida, porque a gente aqui do Universo Low Carb incentiva as pessoas para que elas baseiem, né, consumam carne na sua rotina, no seu dia a dia, e por outro lado, a gente vê a mídia desestimulando o consumo da carne. Então isso é algo que a gente precisa realmente esclarecer e trazer qual que realmente é seguro consumir carne e que tem realmente alguns mitos aí que rondam a produção dos animais para consumo, né, na nossa alimentação. Então, eu vou te... Pode comentar, desculpa. Não, eu ia comentar, assim, que o que eu acho legal desse universo low carb, assim, é que as pessoas que estão nesse estilo de vida, elas aprenderam a questionar o motivo pelo qual as pessoas querem que elas acreditem que alguns alimentos fazem mal, né? Então, eu acho que é muito claro para quem já está nesse estilo de vida, o porquê que muitas vezes a indústria quer fazer com que você entenda que a aveia é melhor do que um ovo, né? Que fala assim muito mal da questão por que os ultraprocessados fazem tão mal e por que a indústria alimentícia quer que você coma isso, né? Que são produtos que têm um tempo de prateleira muito maior. Então, o pessoal que faz low carb já começou a ser mais questionador em relação a esse tipo de coisa. Assim, por que será que querem que eu acredite e todas as doenças eu tenho que resolver com remédio, estou com um sintoma aqui, eu tomo outro remédio, aí cria outro sintoma, outro remédio. Então, eu acho que, de uma maneira geral, já são pessoas mais questionadoras.
né? E aí eu gosto de sempre introduzir, quando eu falo sobre isso, assim, mostrar para as pessoas o seguinte: a maioria dos países não tem área mais para produzir alimentos de produto de origem animal, a não ser que comece a mexer com o meio ambiente, coisa que hoje está todo mundo muito atento a isso, inclusive, né, os brasileiros, né, assim, a gente está todo mundo muito preocupado com a questão da preservação ambiental, inclusive as pessoas que gostam de consumir esses produtos e aqueles que produzem esses produtos. Essa preocupação ele existe. Só que o Brasil é um país que ainda tem a área ocupada, né, destinada à agricultura, que é em torno aí de 8%, para a pecuária 21%, a gente ainda tem mais de 60% de floresta nativa, e eu acredito que aí em torno de 1,5%, 2% de floresta plantada, o que tem até aumentado com alguns programas de incentivos governamentais. Então, é um país que ainda tem muito a crescer. Então, eu gosto de trazer um dado que é o seguinte: nas últimas 5 décadas, o Brasil aumentou, passou de uma condição, né, de país importador de produtos para exportador. Hoje a gente é o primeiro maior exportador, tanto de carne de aves quanto de carne de boi. E é o terceiro maior produtor e terceiro maior exportador de carne suína. E é um país que ainda tem muito, mas muito a crescer. Então, isso assusta mundialmente. É um país que tem uma potência de crescimento de produção que nenhum outro país tem. Então, por que será que a gente vê aí grandes grupos internacionais investindo em carne vegana? Porque se as pessoas não começarem a comer isso, o único país que vai ter como fornecer alimentos assim, para o mundo vai ser o Brasil. Né? Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Né? O Brasil, nos últimos, eu não sou boa para guardar número, por isso eu anotei aqui na minha colinha. Nos últimos 5 anos, aumentou 251% o seu rebanho, tendo aumentado só 39% a sua área de pastagem. Né? Então, a gente falando aí em pecuária de corte. Então, assim, a gente vê que essa coisa de dizer que quanto mais produzir carne, mais vai desmatar, isso não é verdade, né? Isso tem acontecido com melhoramento genético, animais que são mais precoces, que vão para o abate mais cedo, com manejo ideal de pastagem, né? Tudo isso tem acontecido de forma que a gente consiga produzir cada vez mais, isso não só na pecuária de corte, né? Com suíno, com aves, cada vez mais ocupando cada vez menos espaço, então com sustentabilidade. Né? Então, isso assusta. Então, muitas vezes, esses mitos eles começam a surgir, a gente tem que ficar atento do porquê que querem que eu acredite nisso. Né? E aí a gente ir atrás da informação correta. É verdade. Inclusive, antes dessa live aqui, eu até coloquei lá nos meus stories um destaque, né, de uma guia que você colocou lá no seu perfil do Instagram, para as pessoas que têm curiosidade dos temas relacionados a esse assunto. Você montou uma guia super bacana ali com os posts-chave que esclarecem muitas dessas dúvidas, e esse tema que você está abordando aqui em relação a qual é a ocupação, né, que a pecuária tem na geografia mesmo ali do país, né, no território, em relação à proporção entre florestas, ocupação e tudo mais. Tem um post lá que inclusive tem um gráfico, né? Então é só a pessoa acessar a sua página ali, né, acessa a sua página, vai na guia ali, relacionada à pecuária e criação de animais. Eu não lembro qual é o nome dessa guia. Acho que eu coloquei Assuntos VET. Assuntos VET, foi isso mesmo. E lá nessa guia tem vários posts, né, que você separou, e inclusive esse assunto que você está falando agora, sobre a ocupação do território, tem um post bem bacana com um gráfico lá. Quem tiver curiosidade de olhar, tá bem explicadinho, bem bacana ali. Eu comecei, quando eu fiz o primeiro post, foi relacionado à questão da incompatibilidade. Assim, eu vi que tem uma pessoa que escreveu aqui: eu não como carne. Assim, é até bom para a gente esclarecer. Eu não tenho o menor preconceito em relação às pessoas que escolheram um estilo de vida vegano, vegetariano, comendo alimentos naturais, quer dizer, elas faz bem para ela descobriu que esse é a dieta, o estilo de vida que faz bem para essa pessoa. Desde que elas baseiem nisso, assim, olha, eu resolvi esse estilo vegano, vegetariano, porque é uma dieta que faz bem para mim, e talvez por uma questão moral, por uma questão ética, né, por achar que não deve consumir animal. Então, assim, isso aí eu respeito imensamente. Tenho amigos veganos, pessoas que são saudáveis, né, assim, eu não tenho preconceito. O preconceito que eu tenho é de quem deixa de produtos naturais. Então, eu não como carne porque pode ter hormônio, nós vamos falar sobre isso aqui.
Só que a pessoa se entope de ultraprocessado, de alimento com conservante, com estabilizante, com tanto de bruxaria. Então, isso fica uma coisa completamente sem sentido para minha cabeça. Uhum. Né? Mas eu acho que Sim, cada um tem verdade. que escolher o que é melhor para si, né? Embasado em questões pessoais. Assim, o que eu não acho legal é a pessoa acreditar em algumas mentiras e, a partir disso aí, falar, é por isso que eu não como carne. Né? E da Verdade. mesma forma que eu Tem vejo que muita gente que critica o estilo de vida low carb, hoje eu não rebato isso mais. Assim, para mim é o estilo que fez bem. Né? E aí eu Uhum. vejo exatamente médicos, né, artigos e tal, que falam da questão dos benefícios dos produtos de origem animal. Eu falo, olha, então é por isso que está me fazendo bem. Mas cada um tem que escolher Uhum. o que é melhor para si, né? É verdade, Ju. Então a gente também tem que saber questionar, saber buscar fontes confiáveis e a partir disso fazer a análise do que é melhor para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e para as nossas crenças também, né? E aí a gente precisa questionar também e estar aberto a mudar de ideia. A gente também pode mudar de ideia de uma hora para outra, nada precisa ser fixo e definitivo, né? Aí Você o. sabe que isso que você está comentando, de mudar de ideia, desde que eu assisti aquele documentário Dilema das Redes, como eu Uhum. tenho mais de um Instagram, que basicamente, assim, os outros eu uso muito pouco, quase não entro, mas eu comecei a usá-los exatamente para seguir alguns temas com os quais eu não concordo, Uhum. sabe? Se isso em relação a política, estilo de vida, porque eu gosto de ver o diferente de mim. E eu não estava vendo isso, eu estava só consumindo o mesmo tipo de informação. Eu falei, olha, eu vou bagunçar esse algoritmo do Instagram, porque eu quero saber por que as pessoas pensam diferente. E aí é que eu tenho colhido algumas pérolas, tipo a que eu postei hoje, né? Que o ovo é a menstruação da galinha. Eu, gente, eu nunca tinha Uhum. ouvido falar nisso, né? De onde que alguém tirou isso? Essa de Então, isso doer, está meu sendo Deus do interessante. céu. É, O Lucas aqui da Body Food tá falando que bacon vegano é complicado. Ele até fez um post sobre isso recentemente. Se você for olhar, não é bacon, é isso que você tá falando justamente, né, Ju? De a gente, o veganismo ser baseado em comida de verdade também, não ser baseado em alimentos ultraprocessados que acabam também prejudicando o meio ambiente, porque eles vão estar envolvendo a indústria, né? Vão estar envolvendo ali uma questão ambiental muito maior, às vezes, do que a própria agricultura, né? e eu acho que a gente também tem que pensar nisso. Assim, a gente vai ter que entender assim, a mesma coisa que eu vou querer parar, vamos supor que eu pare de comer vegetal, aí eu vou querer uma carne com gosto de brócolis. Não, aí se eu não vou comer brócolis, então eu vou comer carne. Né? Então eu acho que assim, Uhum. eu realmente não consigo entender essa busca. Se Eu você quer também comer acho bem, estranho. eu acho estranho. E o que eu acho errado é essa substituição, assim, isso que ele comentou, né, do bacon Uhum. vegano. Outro dia eu comentei isso num post de uma empresa que fez um hambúrguer vegano. E aí eu fui olhar a composição, além de ter, assim, alguns produtos vegetais, né, soja e tal, mas tem uma quantidade de produto conservante, estabilizante, não sei o que. Eu falei, gente, isso não é É comida de verdade. absurdo. Então, assim, eu não entendo uma pessoa adepta ao veganismo, ao vegetarianismo e optar por comer o que não é comida de verdade. Uma pessoa me respondeu assim, isso não é comida de cera, é comida de verdade. Né? E aí eu comentei que, olha, não tem nada contra o seu estilo de vida. Eu acho assim, se um vegano vai no açougue, na feira, onde eu vou, né? Porque eu compro todas Uhum. as minhas verduras, legumes e carne. Se a pessoa quiser viver de legumes, verduras, alguns produtos, tipo o próprio grão de bico, soja, enfim, né? Pelo menos está comendo alguma coisa assim que eu sei o que não faz bem para minha saúde, mas se a pessoa optou por isso, tudo bem. Mas daí ela comer essas coisas, né, assim, industrializadas demais, processadas demais, aí ela está fazendo mal para a saúde dela e muitas vezes se embasa nessa justificativa, né, além do sofrimento Uhum. animal, de acabar com o meio ambiente, se embasa nessa Uhum. questão de, não, eu escuto muito essa frase, olha, eu estou comendo esse hambúrguer, não morreu ninguém. Morreu sim. Morreu um tanto de Morreu, gente, sim. um tanto de bicho, e é isso que as pessoas não percebem, né? Verdade. Eu também outro dia fui no supermercado na área de refrigerada mesmo, onde vende as carnes ali nas bandejinhas. E eu vi ali aquela bandeja do carne do futuro, né? Hambúrguer do futuro, carne do futuro, frango do futuro. Eu falei, deixa eu olhar isso daqui. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o preço. Eu falei, gente, eu até fiz um videozinho, tá no meu feed ali, no Hum. IGTV. Eu fiz um vídeo para comparar mesmo
a primeira coisa que eu comparei foi o preço. Eu falei, vocês têm noção que essa bandejinha aqui, quanto custa o quilo? Se você for olhar o quilo desse produto, quanto custa? Custava mais de R$ 80 o quilo daquela gororoba, que nem comida era. Era uma maçaroca de coisas lá e de aditivos alimentares, sabe? E nutrientes, assim, não tinha nutrientes aquilo. Então não faz sentido mesmo você comer só porque tem o sabor imitação de carne, né? Exatamente. Não, se for pela questão nutricional... É isso mesmo. E essa questão do preço também, às vezes eu escuto as pessoas comentando assim, quando eu falei de como que eu parei de tomar café com adoçante, né? Eu hoje só compro café, agora até que nem tanto, mas no início, assim, só café especial, por causa do sabor e tal. Ah, mas é muito caro. Mas eu comecei a comprar esse tipo de café e não comprei mais adoçante, né? A mesma coisa em relação a uma receita, um bolo que você faz com uma farinha de amêndoa. É mais caro? É um pouco mais caro, mas eu também não compro remédio para azia, para dor de cabeça, que nunca mais eu tive enxaqueca. Então você tem que colocar a coisa na balança, né? Então, assim, sim. Se a pessoa fazendo uma alimentação mais cara, que ela acha que é mais cara, porque eu não acho que a low carb ela fica mais cara, não. É só se você quiser fazer essas invenções de moda, assim, uma receita de vez em quando. Mas para o dia a dia, não, né, não é mesmo mais cara, né? Você pode passar a semana comendo ovo, chuchu, cenoura, carne moída e tá tudo certo, né? Tudo certo. E a gente consegue não. Eu achei realmente, isso foi o que me chamou a atenção ali da tal da carne que nem é carne, né? E tava no meio das outras carnes para confundir mesmo o consumidor, de chegar ali, pegar algo acreditando que aquilo é similar à carne. Dificilmente a pessoa vai pegar o rótulo para ler, porque ela tá ali junto com a carne. Aí você fala, não, tá aqui, deve ser carne também. Às vezes a pessoa pega e fala, é carne vegana, tal, que bacana, vou levar. Daí dá aquela impressão de que é saudável, que é nutritivo. Vem com rótulos assim, né? Saudável, nutritivo. Aí coloca lá 0 glúten, vegano, não sei o que, né? Então, realmente dá a falsa impressão de que é mais saudável que a própria carne, né? Então, eu queria entrar com você aqui naquele assunto. A gente fez um roteirinho aqui para a live, vamos, né? Gente, eu acho que teria que ser 2 horas de live, né, Ju? Tem um mito que está sempre por aí, e realmente é uma das coisas que mais as pessoas pensam quando querem parar de comer carne, em relação a maus tratos, né? Aos animais ali na hora do abate, na hora do confinamento, enfim. Então, aqui, a pergunta que eu quero fazer, eu vou até ler para você. Em relação ao tratamento, confinamento e abate dos animais, procede a informação de que eles sofrem maus tratos? Não procede, né? Eu acho que assim, primeiro que quando a gente vê animais confinados, e muitas vezes a gente vê isso até em alguns confinamentos fora do Brasil, né? A gente fica com aquela impressão, poxa, o animal passa a vida dele inteira preso no curral e tal. Mas isso não é assim exatamente o que acontece. Primeiro que, aqui no Brasil, a pecuária de corte, ela é, em sua grande maioria, extensiva. O que é isso? 75% dos animais que são criados no Brasil, eles são criados em regime de pasto. Né? A gente até começou a colocar nos stories algumas fazendas e tal, para o pessoal entender que os animais eles têm uma vida totalmente livre, né, do nascimento até o abate. Então as pessoas têm que entender assim, que hoje está sendo muito falado, né, e isso na época quando eu fiz faculdade, isso não era tão discutido como é hoje, eu acho que exatamente por um aumento na consciência do consumidor, do produtor, né, tem se falado muito nesse conceito de bem-estar animal. E falar em bem-estar animal não é compatível com a questão do animal ser abatido, né? Porque bem-estar é aquilo ali que vai acontecer desde o nascimento do animal até o seu abate, né? Então, o importante é que esse animal, enquanto ele esteja sendo criado, né, ele tem algumas liberdades fundamentais garantidas, né? Que ele tem que estar livre de fome, de sede, livre de doenças, né? Sem nenhuma angústia, sem sofrer estresse e sendo livre para expressar os seus comportamentos naturais. Então, no caso dos bovinos, né, os bovinos criados para abate, isso acontece em praticamente 75% das fazendas, né? E o manejo dos animais ao longo dos anos, ele vem também se modificando, né? Antigamente você ia numa fazenda de gado de corte, os animais iam ser vacinados, o pessoal usava ferrão para conduzir os animais até o lugar onde ele seria vacinado. Hoje isso praticamente não existe, as pessoas têm adotado um manejo mais racional.
né? E aí a gente vê algumas fotos e vídeos de fazenda até para mostrar de, olha isso aí tem maus tratos, né? Então isso não existe na pecuária de corte do Brasil. É lógico que eu não vou dizer que 100% dos produtores adotam um manejo racional, né? Eu estou dizendo da grande maioria, né? Então, quando isso não acontece, isso é exceção. Esse é um assunto que é tratado, inclusive, internacionalmente, né? Existe o órgão, igual tem a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, existe a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, que tem as recomendações para todos os países membros, e o Brasil é um dos países membros, em relação às práticas de bem-estar animal. Então, os países, os estados já começam a ter suas legislações, isso desde 2010, depois mais intensificado a partir de 2013, e aí as coisas elas só vão avançando. É um tema que tem sido tratado assim, sem paixão, né? Porque eu acho que tem determinadas práticas ainda na criação de animais que a gente não conseguiu adequar 100% às regras de bem-estar animal, né? Como é o caso de granja de aves, por exemplo, né? Completamente diferente uma criação de bovinos a pasto do que galinhas em gaiola, por exemplo. Mas já se avançou muito. Né? A cada dia que passa, essas práticas de bem-estar animal, elas vêm sendo adequadas, né, em todas as linhas, as cadeias produtivas de aves, de suíno e de bovino, para que o animal ele passe a sua vida tendo essas suas liberdades preservadas. Então, a questão dos maus tratos não é verdade. Podemos avançar mais em termos de bem-estar animal? Podemos. Isso é uma grande verdade e é um tema que está sendo estudado, falado mundialmente, né? E alguns produtores já percebem que ao adotar algumas práticas de bem-estar animal, aumenta, inclusive, a qualidade da carne, aumenta a produtividade, né? Então está tendo uma atenção bem especial para o tema, né? Que tem muito a avançar, né? E em relação ao abate, né? A mesma coisa acontece como é feito o abate humanitário, né, que a gente chama hoje. O animal, ele vai para o frigorífico, né, tem toda uma legislação também acerca do transporte, como ele deve ser transportado. Ao chegar no frigorífico, ele passa por um período de jejum, às vezes por banho, né, também para diminuir estresse, e ao entrar na linha de abate, ele é insensibilizado ou atordoado. Né, e essa insensibilização é como se fosse uma anestesia. Né, ele recebe geralmente, né, o dardo cativo vem bem no local do cérebro, ele é insensibilizado, a partir dali procede a sangria, e o restante é como se fosse uma anestesia para que ocorra a cirurgia, né? Então, o animal, ele é anestesiado, vamos dizer assim, para ser abatido sem dor, né? Então, eu acho que a gente pode... Um dos primeiros posts que eu fiz relacionado à área técnica foi exatamente isso. Assim, eu sou uma pessoa completamente apaixonada pelos animais silvestres, de estimação e de produção. E aí a gente fica com aquele grilo, assim, de, poxa, será que é incompatível eu amar tantos animais e eu comer carne? Né? E aí a gente tem que colocar isso na balança. Assim, bom, eu sabendo que é possível criar animais respeitando as regras de bem-estar animal, né? Eu sabendo da importância da proteína animal para o desenvolvimento humano, para a evolução humana, né? A gente vê assim, como que aconteceu a evolução do Homo sapiens, assim, o papel dessa proteína de origem animal, da gordura animal, nesse desenvolvimento até cerebral nosso, né, o que nos diferenciou de alguns animais. Então, sabendo de tudo isso, o que a gente tem que fazer é produzir alimento para o mundo, mas cada vez com respeito maior por esses animais. Né? Eu acho que essa questão de maus tratos, ela realmente não cabe. Nenhum consumidor hoje quer consumir produto de alguma propriedade que pratique, né, alguma coisa que gere maus tratos nos animais, assim como também eu não compro, por exemplo, carne clandestina, porque eu acho que ele tem diminuído a cada vez mais, né, mas pode acontecer realmente um abate que não seja um abate humanitário. Então, eu sempre reforço isso. E outro dia interessante que num post meu que eu comentei sobre essa questão de só consumir alimentos que passou por um serviço de inspeção, aí a pessoa comentou comigo, você está sendo corporativista, não é todo mundo que pode pagar um veterinário. Isso não é corporativismo. Assim, eu tenho passado essa informação porque nesses estabelecimentos realmente isso é observado. Né? Então, se para mim isso é importante, ter alimentos seguros sanitariamente, que eu sei que está sendo observada essa questão do abate, eu sei quais são os estabelecimentos onde eu vou procurar esse tipo de coisa, né? Mas cada um sabe da escolha que é para si. É verdade, eu acho interessante você reforçar isso, porque você trabalhando ali nos bastidores, né, Ju, sabe como funciona tudo isso.
Eu vi, inclusive, esse post seu que fala exatamente desses direitos ali dos animais, né, durante a vida deles. Tem um gráficozinho seu também lá, um infográfico mostrando todos esses pontos. Também acho interessante quem quiser dar uma olhada lá, nessa mesma guia que eu falei ali no início. É interessante você falar, porque você, apesar de estar ali nos bastidores, acompanhar todo esse processo, você é uma consumidora de carne. Você não deixou de comer carne. Então, você é uma prova ali, uma pessoa que tem um testemunho mesmo para trazer para nós aqui, de que a gente pode confiar que isso é algo seguro, né? É algo que não está ocorrendo esse maltrato. E como que a gente poderia saber quais são os estabelecimentos em que a gente confiaria para consumir uma carne em que ocorreu esse tipo de cuidado, né, com os animais? Existe alguma forma de saber? Não, assim, no Brasil a gente ainda não tem essa rastreabilidade, né? Assim, que alguns países você, inclusive com o código de barra, você sabe de que fazenda que o animal foi produzido e tal. Hoje, no Brasil, o único sistema que a gente tem de identificação animal, de rastreabilidade, é para atender um mercado específico, que é a União Europeia. Então, nesses estabelecimentos, você tem, inclusive, a identificação dos animais, desde do nascimento até o abate, com todos os medicamentos que consumiu e tudo. Mas a gente ainda não tem, até por uma falta de exigência dos consumidores, esse tipo de informação. Né? O que eu procuro dizer é isso, assim, que em relação ao abate humanitário, a gente vai obter isso de estabelecimentos que têm algum tipo de inspeção. Então, o que eu procuro nas carnes, até em queijo, é o selo da inspeção federal, estadual ou municipal. Né? Porque aí a gente tem essa certeza. Né? E esse também foi um post polêmico meu, quando eu falo da questão do artesanal, do granja, do produzido na fazenda, assim, de coisa caipira, né, que algumas pessoas falando comigo, quer dizer que você está dizendo que o caipira não é bom, que o bom é porque tem que ter uma assistência veterinária, ou tem que ser grande produção. E não é isso, é porque muitas vezes o que é feito artesanalmente não tem esse rigor, né, nessas avaliações, assim, principalmente em relação à questão sanitária. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Né? A Maria Vitória uma vez brincou comigo quando eu estava falando muito de carne. Eu quero saber onde é que você compra carne. Eu falei, eu só compro carne com selo de inspeção federal ou estadual, assim, não compro outra. Isso é muito importante, essa informação que realmente que eu queria trazer para o pessoal aqui. E precisa ter, então, esse selo de inspeção para garantir que tudo foi fiscalizado, né? Até a entrega da carne ao consumidor. E uma outra questão que a gente ficou de abordar aqui, você até chegou a falar a respeito, é sobre a questão do meio ambiente, né? Se a criação de animais para consumo realmente causa mais danos ambientais do que a agricultura. Eu até já estou com um post preparado para falar sobre isso, porque um dos mitos que surgiu, né, é que saiu um trabalho, não sei, dizendo que as vacas, através da eructação, né, do arroto delas, elas emitiriam muito gás metano para o meio ambiente. E a Embrapa fez um trabalho mostrando que, de fato, né, exatamente porque os bovinos, né, têm o rumen, que é o estômago deles, que é uma câmara de fermentação, e na fermentação, no processo de fermentação da celulose, né, que exatamente eles conseguem fazer essa digestão, né, da celulose, demicelulose, do capim, produz esse gás metano. Seu filho está ali atrás, dando um tchauzinho. Apareceu aqui uma criança no meio da live. Já era previsto, Ju, já era previsto. Isso aí. Mas, então, deixa eu só falar para ele. Vai lá pro quarto agora, tá, filho? Desculpa, é interessante a gente mostrar o que é mito e o que é mentira. Então, isso é verdade, né? Os ruminantes, a partir do momento que eles digerem, né, fermentam essa celulose, hemicelulose do capim, um dos produtos é o gás metano, que é um dos gases do efeito estufa. Só que o que não colocaram nessa conta, e depois a Embrapa faz o trabalho e mostra isso pra gente, é que da mesma forma que existe essa emissão do gás efeito estufa, o fato de você ter bovinos ali em um pasto muito bem manejado, existe também a captura do carbono. E aí, quando você vai fazer essa conta, né, eles chamam de carbono equivalente. Assim, se um animal produz 1.600 carbonos equivalentes, seria o equivalente ao gás carbônico, né? E às vezes tem o metano aí misturado na atmosfera,
ele vai conseguir, num pasto bem manejado, capturar 3.800, o que é o dobro. Então, na hora de você fechar essa conta, né, uma área onde você tem ruminantes, né, e um pasto bem manejado, você tem uma captura muito maior do que uma emissão de gás carbônico. Né? Então, quer dizer, estão querendo induzir as pessoas a pensarem que uma fazenda de boi, ela emite mais gases de efeito estufa do que o carro que se utiliza. Então, sai uma pessoa, não como carne, porque eu protejo o meio ambiente, mas não para de andar de carro, só compra produto industrializado. Né? Então, esse tipo de coisa que é de uma incoerência e a gente tem que entender. Eu acho que você é muito mais nova que eu, mas quando eu Não estudava sou, não. geografia, quando falava em poluição, né, nossas apostilas só tinha desenho de indústria. Né? Naquela época, Aham. o Brasil, país em desenvolvimento, também não podia ser industrializado, vão meter o pau na indústria. Agora que a gente está se revelando, né, quer dizer, 4, 5 décadas depois, um país produtor, né, de proteína animal, de produto de origem animal e vários produtos de agricultura, porque aqui eu comentei a carne de boi e tudo, mas a gente é o primeiro produtor de açúcar, primeiro produtor e exportador de café, primeiro exportador e produtor de suco de laranja. Então, quer dizer, é uma potência, né, em termos de agricultura e pecuária. Quando isso começa a aparecer demais para o mundo, o agronegócio acaba com o meio ambiente. Quer dizer, a indústria não é vilã, não. Carro não é Aham. vilão, não. Né? Então, a gente tem Fica que no entender foco. isso. E uma vez uma pessoa perguntou, mas como é que é essa história, né? Como é que é esse ciclo do carbono? É muito simples, né? Assim, a gente aprende isso no ensino fundamental, né? As plantas, elas precisam do carbono, elas capturam esse carbono, né? No processo de fotossíntese, né? Então, quanto Uhum. mais vegetação você tiver ali, maior vai ser essa captura que vai acontecer de carbono, né? E já tem vários estudos mostrando isso, assim, a página é da Embrapa mesmo, no próprio Instagram, para quem quiser seguir, tem várias páginas que desmistificam isso e mostram trabalhos, né, falando da importância, então, da agropecuária até nesse processo de captura de carbono. Uhum. Teve um post seu que eu achei muito interessante, que você também comentou em outras lives, em relação ao aproveitamento do gado do focinho até o rabo, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Tem até também uma imagem lá. Eu achei muito bacana lembrar sobre isso, Isso né? é o que eu estou comentando, assim, que às vezes agora eu escuto alguma coisa e falo, opa, isso aí é um conteúdo para eu mostrar para o pessoal. E outro dia eu estava almoçando com meu marido e ele trabalha com nutrição animal e ele comentou assim, nossa, a gente está tendo uma dificuldade em alguns ingredientes para a fábrica de ração porque está tudo indo para a indústria de cosmético agora nessa pandemia. Isso teve uma coisa assim, um aumento para a indústria de cosmético. Eu falei, opa, engraçado, porque tem gente que não sabe disso. Vamos falar sobre isso. Porque às vezes eu não como carne, mas eu compro a quantidade de cosmético que está precisando lá dos ácidos graxos, do bovino, ou de vários outros produtos do boi, e a pessoa nem sabe que ela consome. Ela não come Uhum. carne, mas ela tem gato, ela tem cachorro, ela compra ração para eles. De onde será que está vindo aquele alimento que ela está dando para aquele cachorro? Né? E aí, se a pessoa faz isso de dar meu cachorro, então vai ser vegano. Vai matar o animal, porque ele é carnívoro, Não. diferente da gente, que é onívoro, né? Uhum. Nós podemos nos alimentar de carne e de outros alimentos, né? Mas no caso do cachorro, ele é carnívoro, né? Sim. E, inclusive, a gente tem visto isso também, né? Uma série de problemas clínicos aí em cachorro, problemas de pele, que é exatamente por causa de algumas coisas adicionadas ali na ração que não a carne ou outros produtos de origem animal. Né? Então, essas pessoas Uhum. também têm que ficar atentas, que às vezes ela tem essa opção de não comer carne, mas ela tem que entender que o bovino, do bovino, né, não só a carne, mas tem uma série de produtos que entram para combustível, cosmético, enfim, pneu, uma série de produtos, né? E o A boi vai ter doutora que levar Regina está falando aqui, a pessoa toma colágeno, né? E acha que o colágeno vem lá do espaço. exatamente, quer dizer, eu não como boi, não como carne de boi, mas eu compro, né, vidros Uhum. e vidros de colágeno, tá achando que tá vindo da onde, né? Gelatina, a gelatina é saudável, pode, e não sabe de Uhum. onde que vem, né? E a indústria farmacêutica também, né? Tem muitos produtos que são dependentes É, dos animais também. E aí, se você for tentar consumir tudo vegano, é impossível. Eu acredito que seja impossível, mesmo que a pessoa siga ali, né, lendo todos os rótulos e
vai chegar um momento que não vai ter como fugir, né? Em alguma coisa ela vai estar. A indústria automobilística também, né? Você chegou a comentar que depende. Exatamente. Né? Então é Cosmético, muita coisa que está energia, envolvida. alimentação animal, né? De pet. Então, Uhum, assim, botão, às vezes, de roupa, as próprias roupas, né? O couro. Então, porque uhum. o couro ainda é uma coisa mais óbvia, né? Então a gente vê assim, eu não como carne, não uso nada com couro. Mas esquece de uma infinidade de outros produtos que estão aí na nossa vida, né? E que a pessoa não sabe que Uhum, vem do boi, né? verdade. Aqui a gente, deixa eu ler, tem um comentário aqui, tem muita coisa envolvida. Quando a gente para pensar, são muitos fatores que podem agredir o ambiente. Ah, tá. Tem aqui um mito, uma pergunta. E o mito que o cupim do boi não pode comer por causa de vacina? A gente vai entrar nesse assunto agora, né? É, Sobre a questão. A pergunta chegou não, e a essa é gente mais vai entrar nesse específica. assunto. Essa que ele Essa é falou mais é mais específica. específica, mas eu posso responder. É porque é o seguinte, assim, tem pessoas, né, que antigamente, né, usava na hora de vacinar, principalmente a vacina contra a febre aftosa, que é uma vacina que é oleosa, de um volume muito grande, né, são 5 ml, agora ela diminuiu para 2,5 ml, mas quando você vacinava o animal no cupim, ali às vezes formava um abscesso, e aí ficou esse mito no cupim. Só que o cupim é uma carne assim apreciadíssima, né? Então já tem muitos anos que já se começou uma campanha de para de vacinar boi em carnes nobres. A gente tem que vacinar na carne, na tábua do pescoço. Então isso também foi uma Uhum. coisa que foi mudando, né? E também o volume da vacina, os adjuvantes das vacinas foram mudando exatamente para não ter isso. Mas eu acho que o mito do cupim é porque antigamente, por uma facilidade, né, entrava no tronco, o cupim está mais fácil ali de acessar, se aplicava essa vacina de aftosa, que era um volume muito maior, que não é hoje mais, é uma vacina oleosa e dava um abscesso. Mas isso aí, até Ah, os próprios interessante. produtores, a própria indústria frigorífica começou a incentivar os produtores de vacina na tábua do pescoço, para de vacinar no cupim, porque perde a carne. Né? E isso não é uma carne que vai para consumo, porque fica inclusive feio o Uhum. lugar. Então, isso tudo é jogado fora. Né? Então, Que assim, bacana. isso parou de existir até por uma questão financeira mesmo, porque é uma carne mais cara, uma carne mais nobre, né, que estava sendo perdida por um erro de manejo, né, na aplicação de Desperdiçada. vacina. Né? Que bacana. Então, aproveitando esse gancho, vamos entrar nesse assunto, que também é muito perguntado. As pessoas muitas vezes acabam não comendo carne por medo, né? A pergunta que eu quero te fazer: são realmente usados hormônios na criação dos animais? Uhum. Isso é um mito que, assim, no caso de aves, esse mito parece que ele surgiu porque de um tempo para cá, né, os frangos, eles crescem muito mais rápido do que era antigamente. Ou até hoje, assim, se você for olhar numa galinha de fundo de quintal, demora aí 2, 3 meses para poder do pintinho ficar um animal pronto para abate. E os animais de granja, com 40 dias, você já tem animais grandes, né, prontos para o abate. E aí as pessoas pensam, mas com 40 dias isso só pode ser hormônio, né? E não é, isso é fruto de muito melhoramento genético, né? Se animais vão sendo selecionados para ter uma melhor conversão alimentar, para ter um ganho de peso, para ter essa conformação, né? Para poder crescer muito mais rápido. E além do mais, assim, já isso é uma prática proibida no Brasil. E aí algumas Uhum. pessoas falam, mas tem coisa proibida que o pessoal usa. O negócio é que quando esses hormônios foram proibidos, é proibida a importação, a comercialização e o uso. E existem programas que fazem a coleta disso já nos pontos do abate para poder ver se tem a presença ou não. Então é tudo muito cercado, assim, desde a venda, todos os pontos de venda, qualquer lugarzinho que você pode passar na cidade interior, né? Vou falar aqui do estado de Minas Gerais, né? Vocês podem começar a observar, assim, quem for de Minas Gerais, qualquer lugar onde vende produtos de origem, produto veterinário, né, de medicamento, vai ter lá um quadrinho escrito Instituto Mineiro de Agropecuária, e isso acontece no país inteiro, tá? Eu estou falando o nome do órgão estadual de Minas. Mas todas essas lojas, independente do tamanho delas, elas são registradas, elas passam por fiscalização dos órgãos estaduais. Então, assim, você não encontra esse tipo de produto na prateleira. Né? Então, o produtor não acha. Uhum. E, além do mais, isso não é nem economicamente viável. No caso do frango mesmo, com um ciclo de produção tão rápido, não dá nem tempo desse hormônio fazer efeito. Né? E para o produtor, quanto menos insumo ele gastar,
né? Se produzir um gado, por exemplo, a pasto, onde a única coisa que ele come é o capim ou leguminosa que tem na fazenda, com uma suplementação só em algum período de seca, por exemplo, é muito mais economicamente viável para o produtor, né? Então as pessoas, às vezes, quando elas confiam disso, é só pensar do outro lado. Se o produtor ele também não faria alguma coisa que ele tivesse um ganho financeiro menor. Então, usar esse tipo de coisa nem é financeiramente viável para eles, né? Então, no caso de frango, isso já é proibido desde 2004. No caso de bovinos, que desde 2010 ou 2011, a legislação, não estou lembrando de cabeça agora, mas quem tiver interesse, inclusive, em saber essa questão de como é que é feita a pesquisa de resíduo, o que, que foi encontrado no país nos últimos anos, é só entrar na página do Ministério da Agricultura e escrever Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que é PNCRC. E aí vai ter o resultado, que eu até trouxe na live com o Henrique Altran, de conformidade de amostra. E aí eu mostrei para ele isso, se eu tinha imprimido, né, o de 2020, de 2019, né, porque 2020 eles ainda não tinham publicado, mostrando assim, que 97% das amostras de carne bovina estavam conformes, né? E aí o que foi feito desses 3%? Né? Quando isso é detectado na indústria, esses animais eles não podem ir para consumo. O produtor ele tem a penalidade de ter que mandar 5 vezes lotes diferentes para abate, até que todas as amostras são coletadas, até que prove que não tem resíduo de produto nenhum ali, né? Então, e ele é penalizado. E com Bem produtora, rigoroso. se você faz isso com um produtor, aquilo ali espalha e fala, gente, usou ivermectina, por exemplo, espera 60 dias antes de enviar esse animal para baixo, porque senão vai ser pego no programa de resíduo, você vai ficar com os animais presos sem poder enviar para abate. Então, isso é muito divulgado no meio rural. Às vezes não é para as pessoas que não têm essa vivência, né? Mas o pessoal que trabalha com isso sabe disso. Então, eles já têm esse cuidado de, ao comprar um medicamento, olhar na bula qual é o período de carência. Quer dizer, se eu aplicar esse medicamento numa vaca de leite, a partir de qual dia eu vou poder tirar o leite e mandar para a indústria? Porque se ele não fizer isso, a indústria vai detectar assim que ele recebe esse leite, vai falar com eles, não vou poder receber seu leite, você vai receber menos por isso, ou não vou pegar o leite, enfim. Tem uma série de penalidades para ele. Então, assim, hormônio, ele realmente é um mito, não é utilizado na produção. E a questão dos antibióticos, Ju, como que funciona? Da mesma forma, a mesma fiscalização? A fiscalização sim, mas aí é diferente. Né? Porque hormônio a gente fala, hormônio não é utilizado. No caso de antibióticos, sim, os antibióticos são utilizados. Né? A gente começou a falar da questão de bem-estar animal, um dos direitos, né, dos animais é estar livre de doenças. Então, se ele precisa estar livre de doenças, se ele tem alguma infecção bacteriana, assim como os humanos, a gente tem que dar os antibióticos para esses animais, né? E pensar também que tem que se colocar na balança, não o tratamento de um animal com antibiótico e fornecer a carne dele ou um produto dele para a população pode gerar um dano maior do que se ele não for tratado, né? Só que na medicina veterinária, o uso de antibiótico ele é diferente do uso humano. Para o humano, a gente só usa para fins terapêuticos, né? E ainda assim, eu, na minha infância, por exemplo, eu recebi antibiótico prescrito pela minha mãe. Se eu espirrava, ela ia na farmácia e comprava antibiótico da cabeça dela e me dava o número de dias que ela quisesse que eu tomasse, né? Foi em 2011 que começou a ter exigência de que, para poder comprar um antibiótico, eu precisava de ir ao médico e ter uma receita médica. Então, a gente vê que esses conhecimentos, tanto na área humana quanto na área veterinária, eles vêm evoluindo, né? Isso por quê? Por causa da questão da resistência de antimicrobiana. Se eu tomo antibiótico indiscriminadamente, no período de tempo que eu quiser, eu vou estar selecionando algumas bactérias do meu organismo a serem resistentes a determinados medicamentos. E isso é um problema, né? Então é por isso que agora a gente só pode tomar antibiótico se o médico prescreveu, ele vai dizer quanto tempo que você tem que tomar, isso tudo para diminuir a resistência antimicrobiana, né? No caso da medicina veterinária, já é mais difícil você dizer que o animal só pode tomar um determinado medicamento se estiver prescrito pelo veterinário, porque muitas vezes está na zona rural, não tem como o animal esperar, assim, o animal está doente, você chamar um veterinário, até ele lá pegar uma estrada, muitas vezes não vai ter acesso àquela fazenda num determinado período do ano, então, enfim, o produtor ele tem que ter a sua farmacinha ali, né, e saber utilizar. Então, assim, sabendo que
existe realmente essa questão da resistência antimicrobiana, né? Já tem um tempo, né, que está sendo, acho que desde 2015, já existe um trabalho entre a FAO, a Organização Mundial de Saúde, e a Organização Mundial de Saúde Animal, num plano de ação sobre resistência de antimicrobiano. Né? Então, e a partir desse plano é que vem essas questões de mudança, de como é que vai ser o uso em humano, como é que vai ser o uso também em veterinário. Então, vários estudos ainda estão em evolução. Também, se alguém tiver interesse em olhar isso na página do Ministério da Agricultura, procurem por resistência antimicrobiana ou então por PAN-BR Agro, que é o Programa de Ação Nacional de Prevenção e Controle à Resistência de Antimicrobiano no âmbito da agropecuária. Então, esse é um plano que também tem sendo desenvolvido e com mais força aí a partir de 2015, 2018, já com metas definidas, para coletas mesmo, em algumas fases da produção, para a gente poder ter certeza assim, de quais são os antibióticos que podem fazer mal, se fizer, em que limite. Né? Então, assim, não adianta também proibir o uso de antimicrobiano. Não, muitos deles são necessários e não só para tratamento. Né? Existem alguns motivos pelo qual a gente ainda usa antimicrobiano em algumas fases de produção, sim. Por exemplo, eu uso muito o exemplo de leitãozinho, vai sair de uma fase de desmame, por causa daquele estresse, já uso um antibiótico para prevenir alguma infecção, ou numa granja onde as aves ficam todas juntas, se um grupo de aves tem alguma enfermidade tratável, né, por antibiótico, você já dá o lote todo para não ter problema de contaminação em todas elas. Então, existem alguns desses usos. Agora, para que proibir alguns medicamentos se o benefício dele é muito maior do que o malefício? Né? É diferente de eu dizer, você vai tomar o hormônio e vai fazer mal. O antibiótico ele não faz mal para nós. Né? Tanto que a gente usa para o controle de enfermidade. O que a gente tem que zelar é pela quantidade que isso pode, eventualmente, levar à resistência antimicrobiana. Só que para isso ainda tem muito estudo, assim, para dizer essa droga é permitida, essa não é. Algumas já foram proibidas, né? Diante desses estudos, de saber que sabidamente fazia mal para a saúde humana, então elas foram abolidas da produção animal, né? Mas isso não é de todo mal. Mas a gente não diz para ninguém, não, é mentira que usa antibióticos. Não, é verdade, usa. Né? Mas as pessoas não precisam se preocupar com isso. E aí eu repito, assim, às vezes a pessoa está tão preocupada em não comer carne de frango, porque pode ter uma quantidade de antibiótico, mas aí se entope de ultraprocessado, e isso é muito pior. Né? Verdade, e aí, tem que pesar na balança de novo, né? A balança ali. E quando eu comentei do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, também está disponível, né, na página do Ministério para todas as espécies. Então você consegue ver, no caso de aves, de suíno, quanto foi encontrado de antibiótico nessas amostras. Também vocês vão ver que as amostras de leite, carne, ovos, de carne de frango, né, de suíno, a conformidade ela é acima de 95%. Então, assim, isso é a pequena minoria, né? Que vai então ter é muito confiável, né? É muito seguro. Eu acho, e aí repito a questão de estabelecimento inspecionado, tá? Porque aí a gente tem certeza que existe todo esse plano amostral e uma fiscalização em cima disso. Sempre tem que estar atento a isso também. E agora, em relação à criação de produtos da roça, né? Ovo caipira, carne de animal abatido em fazenda. Eles são mais seguros ou mais saudáveis? Pois esse é um grande mito, né? Porque a gente tem aquela coisa assim de, veio a carne lá da roça, o ovo, né? Assim, eu até coloquei outro dia isso no meu feed, assim, é uma imagem poética, né? E várias pessoas falaram comigo, quer dizer que você está falando que é pior, mas é muito mais gostoso. Enfim, eu não estou entrando nessa questão, né? Se é mais gostoso ou não, né? Agora, a questão sanitária, né? Ela é indiscutível, porque existem algumas práticas que são feitas no abate, por exemplo, né, a questão de não deixar o animal em jejum por 12 horas antes do abate. Isso é porque na hora que você faz a espola, se o rumen, né, o intestino, estiver tudo muito cheio, você tem uma possibilidade de contaminar a carne com aquele conteúdo ruminal, fecal. Então, esse é um cuidado que na roça muitas vezes não se tem. Então a gente tem essa falsa impressão de que o que vem da roça é mais saudável, mas às vezes, eu falo isso em questão sanitária, né? Foi o que eu comentei do ovo, que uma pessoa quase me bateu lá no meu filho quando eu disse isso. Mas assim, a galinha ela bota o ovo e ela ainda não tem uma camada externa, um muco que sela, vamos dizer assim, o ovo para não entrar micro-organismo.
Então, a granja ali é tudo muito limpinho, né? Agora, se a galinha lá no meio da roça coloca o ovo em cima de um estrume, por exemplo, de um cocô de um cachorro, vamos dizer assim, que ela está lá, né, criada solta e tal, existe um risco de contaminação, né? Então, assim, Uhum, é mais bonito, é mais poético, mas é possível que ele esteja sanitariamente pior, é bem possível, né? E a mesma uhum. coisa para o produto artesanal, né? Eu não vou dizer que, quer dizer então que você nunca usa produto artesanal. Não, eu uso sim, eu brinco e falo que a gente tem que ter um pouco de fé na vida também, né? Mas assim, não é a minha rotina, mas de vez em quando eu compro um bacon artesanal, compro, e aí eu ponho na balança. Bom, o bacon artesanal é possível que tenha menos aditivo, menos conservante, ele é mais fresco, vamos dizer assim. Em Uhum. compensação, em que condições será que esse animal foi abatido? Em que condições que vai estar esse produto? Será que teve alguma amostra colhida para ver se tem algum resíduo? Então, assim, tudo que a gente vai Equilibrar e colocar para tentar dentro entender a envolve um risco. procedência, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, saber a procedência é muito importante. Assim, como eu trabalho na área e sei de todos os controles que são feitos nesses estabelecimentos, eu sempre opto por comprar alguma coisa embalada com um selinho de inspeção. Sempre prestar atenção nessa parte aí do selinho, né? Que acho que é a forma É, mais segura da gente garantir que está consumindo um produto de qualidade e essas questões sanitárias foram seguidas, né? é Uhum. isso aí. Ju, acredita, Ju, acredita que a gente já está no final da live? Tá vendo? Já deu 1 hora aqui para nós. Passa E, rápido, né? nossa, voou. A gente achei assim que a gente tem tanta coisa para explorar ainda desse assunto, né? Mas Eu não consegui a ver gente, os comentários, porque eu tenho que escolher. é, Ou eu olho para você, ou eu não enxergo aqui. então, a gente conseguiu pegar alguns ainda, mas assim, quem tiver mais dúvidas, pessoal, lá no perfil da Ju, ela tem bastante posts relacionados a esses assuntos e também pode tirar dúvida com ela, se for o caso, né? Ela responde sempre. E, Ju, eu quero te agradecer muito por ter dado essa oportunidade para nós de aprender mais sobre essas questões da criação dos animais, derrubar esse monte de mitos, né, que estão por aí. E agradecer para todo mundo também que esteve aqui com a gente assistindo a live. Foi muito bacana. E acho que eu vou deixar a live gravada aqui porque eu acho que esse assunto é de extrema importância, né? A gente realmente entender que consumo de carne é seguro para nós. É isso aí, eu que te agradeço, né? É sempre bom falar desse assunto, né? Eu acho que é interessante a gente trazer informação, né? E Uhum. principalmente quais são as fontes, né? Assim, que o pessoal também ninguém tem que acreditar em mim, né? Mas abram o olho, assim, pesquisem, olhem essa questão, né, que a gente está comentando dos programas que já existem no país, a página do Ministério traz isso com muita transparência, né? E para a Uhum. gente também não ser enganado à toa, assim, vamos abrir o olho e entender por que querem que a gente acredite em algumas coisas, né? Eu vou Uhum. buscar na minha página, assim, à medida que esses mitos vão aparecendo para mim, né, de colocar alguma coisa, trazer um tipo de informação assim, mas é interessante Uhum. a gente ter sempre essa pulguinha atrás da orelha aí e correr atrás da informação, e eu estou à disposição para o que eu Que puder bacana. ajudar. Eu falo consumo de carne, mas é consumo de alimentos de origem animal em geral, né? Isso, Carne, ovos, aves, isso, suínos, enfim, né? Todas essas questões. Ju, muito isso. obrigada. Foi um prazer conversar com você. Adorei a nossa conversa por aqui. E, pessoal, obrigada pela presença. E vou deixar a live gravada aqui para quem não pôde assistir ao vivo, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma perguntinha, chame a Ju e sigam a Ju lá, porque a página dela é sensacional. Isso aí. Obrigada por quem esteve conosco aí. Foi joia. Obrigada pelo Bacana, gente. convite. Um beijo. Tchau, Beijo, beijo. tchau.